Todos cantando muy fuerte la canción, serán las ganas que tienes de saltar, se juntan solas y somos muchos más. Siempre que vengas por aquí, verás la fuerza e as ganas de viver. Espectadores do Eurosport, sejam bem-vindos a mais uma jornada de ciclismo com a volta à Comunidade Valenciana, a entrada na metade da corrida, etapa número 3. Estamos na ressaca de uma grande etapa de montanha, talvez a grande etapa de montanha naquilo que levamos de temporada, e com o protagonista português, João Almeida, esteve em grande forma, só não conseguiu deixar para trás na ascensão final os homens da Bahrein, que estiveram ainda melhor. Santiago Buitrago e Pello Bilbao fizeram uma dobradinha à moda da Bahrein. Buitrago, o segundo classificado na Valenciana na época passada, a mostrar que quer fazer este ano melhor, mas por agora a camisola amarela continua no corpo de Matías Vacek. Diferenças mínimas de 5 segundos entre o primeiro e o terceiro classificados, portanto tudo totalmente em aberto nesta fase. Vamos ter as últimas etapas, tanto a de hoje como a do fim de semana, seguramente muito atacadas, e hoje há terreno para que esses ataques venham a surgir. Agora na segunda fase da etapa, que é onde está concentrado o acumulado principal do dia de hoje. Dia que começou em Algemesí. Hoje já estamos na província de Valência, depois de termos feito as primeiras duas etapas na província de Alicante. Etapa hoje com passagem pelo circuito de Cheste, onde habitualmente fecha o Campeonato do Mundo de MotoGP, e depois incursão serrana para subirmos ao Alto El Remédio. A etapa não termina aí, na contagem de primeira categoria. Do Alto del Remédio até ao final vão ficar a faltar cerca de 20 km, o final que não é fácil em Alpuente. É uma etapa que oferece algumas possibilidades e, sobretudo, um dia onde se vai recordar aquilo que aconteceu a 29 de outubro na Comunidade Valenciana. Um temporal de proporções nunca antes vistas por estes lados, e a verdade é que foi um temporal que deixou mais de 230 vítimas mortais e incalculáveis perdas em termos económicos. Mas esta é uma comunidade que rapidamente se põe de pé e já está nesta altura a tentar recuperar. Desde logo, um dos primeiros sintomas de recuperação é o facto da Corrida da Terra não ter sido adiada. Poderia perfeitamente ter-se adiado esta edição da Volta à Comunidade Valenciana, mas que melhor forma de manter as pessoas que precisam de ajuda na agenda do que virmos até às suas terras, aos mesmos locais que estavam cobertos de água há uns meses e que agora, pouco a pouco, vão saindo do meio do lodo e de uma situação social e económica muito complicada. Estas imagens gravadas hoje em Algemesí mostram isso mesmo. Esta foi uma localidade onde, inclusive, no dia 29 de outubro, se acabou por ver afetada por um pequeno tornado. Além das inundações, foram dias muito complicados e continuam a ser meses muito complicados para estas povoações afetadas na Comunidade Valenciana. A grande maioria delas na província de Valência. Foram mais de 70 municípios afetados e, como dissemos, muita gente faleceu, muita gente perdeu tudo, e no meio de tudo isto viveu-se também uma onda de solidariedade muito bonita do povo valenciano. Ainda por esta fase, estamos em fevereiro, meses depois da Dana. Ainda nesta fase, quem passa pela cidade de Valência, às portas da cidade de Valência, podemos encontrar cemitérios de carros. Mais de 100 mil veículos foram totalmente dados como perdidos. Ainda há muitos danos estruturais a reparar. Vão ser meses, provavelmente anos, até vermos estes pueblos, estas localidades de volta ao seu estado original. O ciclismo
não para e hoje, nesta etapa que tem quase 181 km, pode vir a jogar-se a classificação geral. Aliás, não tem havido um único dia de competição em que a geral não tenha estado no centro da mesa. E é por isso mesmo que os atletas cá estão. Percurso que ficou marcado inicialmente por um contrarrelógio por equipas. Ontem chegada em alto e a etapa provavelmente mais dura. Hoje das 3 jornadas a menos complicada no papel, mas uma jornada com muito terreno para ser potencialmente armadilhado. Já estamos com menos de 40 km para o final desta etapa 3. De um dia que começou acidentado, o líder da competição, Matías Vacek, aqui de camisola amarela, já caiu logo no início da jornada, esteve queixoso do ombro, mas de momento segue viagem e aquilo que sabemos desde o interior da Lidl Trek é que Matías Vacek, em princípio, está bem. Também digamos que se estivesse mal, não seria de dentro da equipa que se iria saber, porque Vacek vai de amarelo e já é um ciclista que vai ser atacado com toda a certeza, pois mais ainda, Paulo Martins, desde já boa tarde, se soubessem que o líder está fragilizado fisicamente. Portanto, aqui, mesmo que haja um problema com Vacek, a Lidl Trek vai tentar prolongar a situação, que ontem esteve quase a modificar-se. João Almeida ficou a 2 segundos de operar a reviravolta na classificação. Boa tarde. Como tu dizes, já acaba por ser uma infelicidade a bater à porta do camisola amarela, depois de ontem, com uma eficácia tremenda, conseguir Vacek manter a liderança, é certo por escassos segundos, mas acima de tudo são os rivais que têm que continuar a trabalhar para tirar este cheque do primeiro lugar. Quanto ao João, faz uma grande etapa no dia de ontem, faltou-lhe talvez um pouco de equipa na subida final para poder enfrentar com maior frescura a subida derradeira, que era muito dura, e onde os homens da Bahrein fazem um trabalho fantástico também, primeiro com Bilbao, depois o contra-ataque de Boitrak, que aproveitou muito bem toda aquela subida feita com o João e o colombiano a estar na sua roda e a conseguir saltar de trás já dentro do quilómetro final, fazendo a junção pelo Bilbao, ganhando a etapa e estando também ele muito próximo da liderança, e por isso nesta altura, atendendo à fuga que tem 1 minuto e meio e às dificuldades que ainda vêm pela frente, já dá para perceber que a Bahrein vai voltar a estar ao ataque no dia de hoje. Depois da vitória de ayer, de la buena forma, ¿qué esperas de hoy con un terreno un poco diferente? Bueno, buenos días. La verdad contento con la victoria de ayer y una jornada la verdad que muy bonita para nosotros, para el equipo. Hoy es una etapa complicada, ¿no? Es un puerto ahí cerca de meta en el que creo que se puede hacer diferencias y bueno, nada, hoy vamos a ver qué táctica nos puede salir bien y poder seguir recortando segundos. Pero idealmente, ¿cómo hacer para tomar estos 5 segundos en general? Bueno, sabemos que en el puerto hay 3 segundos de bonificación y que al final tenemos 10 segundos, ¿no? Sí, al final dice son 5 o 2 segundos, pero bueno, eso también es una vida y hay que saber jugar bien las cartas hoy. Tenemos a Pello también cerca, entonces vamos a intentar. Última cosa que puede decir del final, del último sprint en el final. Sí, tiene estirando de para arriba, el último 1,5 kilómetros y bueno, no. Esperamos repetir hoy triunfo, sea con Pello, conmigo, con Lenny. Esperemos hacerlo bien hoy. Gracias, buena suerte. Gracias. Santiago Boitrago, sempre simpático, sempre sorridente, o atleta de Bogotá, explicando que hoje vamos ter um final seletivo, incluindo a última contagem de montanha e depois o acesso à meta. Hoje não é um final tão duro como o de ontem, onde a contagem coincidia com a meta, mas os últimos 30 km da etapa vão ser muito complicados, e ele dizia que a Bahrein vai tentar recuperar estes 5 segundos, que 5 segundos também podem ser uma vida e que não é fácil recuperá-los hoje em dia, mas que há um sprint bonificado no topo de El Remédio, a tal contagem que nos temos referido, e também depois bonificações na meta. Portanto, Santiago Boitrago, Paulo Martins já está aqui a fazer contas de cabeça às bonificações.
Eu penso que são contas muito bem feitas pela equipa da Bahrein, muito bem feitas pelo colombiano que ontem se mostrou muito ambicioso. Sabem que Vasek é um ciclista que também, se o deixarem chegar nas bonificações, é um sério candidato inclusive a alargar vantagens. E para que isso não aconteça, particularmente no fecho da jornada de hoje, têm que atacar fortemente a contagem de primeira que vem pela frente, para que tentem pôr à prova novamente Vasek, que percebam onde é que está a condição física depois da queda sofrida já no dia de hoje do camisola amarela, porque nós, desde o dia do contrarrelógio ganho pela Lidl Trek, fomos sempre frisando que o dia importante para retirar tempo e, se possível, desalojar o cheque do primeiro lugar era ontem. Nestes dias seguintes, e inclusive com esta etapa dura, amanhã também é uma etapa muito acidentada, mas não sendo chegadas em alto, se Vasek mostrar a qualidade que ontem mostrou ter, mostrá-la hoje, mostrá-la amanhã, tendo capacidades para chegar junto dos melhores, eu acredito que não vai ser fácil à equipa da Bahrein ou a qualquer outra retirarem Vasek da discussão desta volta à Comunidade Valenciana. Portanto, têm que atacar todas as subidas que venham a ter pela frente para deixá-lo para trás. Oh, how about a spark of inspiration? Oops! Let's get this thing rolling. Ta-da! Try that on for size. Yeah! Level up in Forge of Empires. Play now for free at FOE.tv or download the app. km/h, entretanto, está-se a andar muito rápido e a média está já nos 41,2, Paulo Martins. E estamos numa etapa que, para contextualizar, porque, enfim, as pessoas dirão, bom, 41 de média não é assim nada de extraordinário para o nível destes ciclistas, mas estamos a falar de 41 de média numa etapa que já leva nesta altura, pois, aproximadamente 140 km e onde já foi ultrapassado um desnível positivo acumulado de cerca de 2.000 metros. Portanto, é uma etapa que até agora não foi nada fácil e mesmo assim está-se a andar rápido e a tendência é para que venha a subir a velocidade ainda mais. Sim, um pouco a imagem do dia de ontem, onde os ciclistas tinham muito acumulado e particularmente esse acumulado estava na segunda parte da etapa. Hoje voltamos a ter a mesma situação, uma parte inicial menos acidentada, mais rápida, onde acaba por se usufruir da velocidade pura dos ciclistas e mesmo depois de já terem sido ultrapassadas duas contagens de montanha e, como tu dizes, já com um acumulado bastante acentuado na etapa, continua-se a andar muito rápido. Isto é sinónimo daquilo que já vimos a dizer há 3 ou 4 temporadas. A cada temporada que passa, na temporada seguinte, está-se mais rápido e aquele tal profissionalismo que temos vindo a dizer que os ciclistas hoje em dia têm uma disciplina muito grande e que já não há aquela situação de dizermos que os ciclistas vêm muitas das vezes competir para ganhar ritmo competitivo. Isso já não é de longe a verdade. Antigamente sim, acontecia isso por diversas ocasiões com muita gente do pelotão internacional e também do ciclismo nacional, mas hoje em dia naquilo que vamos vendo via Eurosport e nas corridas internacionais que acompanhamos é que toda a gente quer estar no ponto alto da sua temporada, independentemente de ter os seus objetivos, vêm sempre a andar muito bem. Não quer dizer que não possam acentuar ainda mais a sua condição física com o aproximar de objetivos mais concretos, mas o que é certo é que há uma disciplina muito grande, os ciclistas cada vez mais a todos os níveis da suplementação, da planificação de treinos, a própria tecnologia das bicicletas, está tudo muito avançado e isso faz com que a parte competitiva de todo um pelotão está muito equilibrado e depois isso faz com que as médias das corridas, sejam elas em terrenos planos ou não, se ande rápido e isso vai sendo também transportado e tu tiveste a oportunidade de comentares hoje mais uma das etapas da UAE na parte feminina. É certo que o vento ajudou imenso
mas terá sido, se não mesmo, a jornada mais rápida de sempre, feita pelas mulheres, com mais de 48 km por hora. Portanto, isto é o sinónimo de que há uma entrega muito grande, não é só nos homens, na parte das mulheres também se vai notando isso, com a nova geração de ciclistas com muito talento que estão a aparecer. E isso é a olhos vistos aquilo que vamos vendo dentro dos dois pelotões. E ainda há margem, segundo alguns fisiologistas, há margem para se continuar a melhorar, por exemplo, no capítulo da alimentação, da nutrição. Eu já vou avançar um bocadinho mais dentro deste tema, só quero aqui também não perder o fio à meada, porque está a arrancar o Francisco Munhoz, ciclista que já está muito atrasado, enfim, eles estão todos muito atrasados, os fugitivos. Também é verdade que não é expectável que cheguem ao final, mas nunca se sabe. Francisco Munhoz, o espanhol da Polticometa, a arrancar aqui com uma pequena margem sobre um grupo que tem Mateus Calco, do VF Grupo Ardiani, o Nairi Bar da Kern Pharma, Walter Calzoni da Q36.5, Filipe Ridolfo da Novo Nordisk e José Juan Prieto, o ciclista mexicano da Petrolike. Em relação ao tema que aqui abordávamos, nem de propósito, vi há dias uma publicação que citava o antigo nutricionista da Ineos, Aitor Viribay. Por acaso já nem sabia que o Aitor Viribay já não estava com a equipa da Ineos, mas mais um que saltou do projeto Ineos para se dedicar a outra coisa qualquer. Achei muito interessante porque nós falamos aqui muitas vezes da questão da alimentação do ciclista em prova. E aquilo que está, digamos que nesta altura, estipulado como o gold standard da ingestão, por exemplo, de hidratos de carbono por hora, diz o Aitor Viribay, e sem nenhum tipo de novidade, que são cerca de 120 gramas de hidratos por hora, não é? Mas eu achei muito interessante quando ele diz o seguinte, e estou a citar: cada atleta é um indivíduo, por isso não podemos dizer que 90, 120 ou até 150 gramas é o teto para todos em geral. Vemos ciclistas e atletas de fundo a ir a 150 gramas, 160 gramas por hora. E há exemplos dessas quantidades serem suportadas por 8 a 10 horas. Portanto, há potencial para explorar ainda mais a nutrição, mas depende da capacidade do indivíduo de absorver, transportar e oxidar hidratos de carbono. Achei muito curioso isto, porque é verdade que nós, hoje em dia, que comentamos ciclismo, temos que estar também atentos a estas questões do ponto de vista técnico, chamamos-lhe o apartado técnico do ciclismo, e dentro do apartado técnico, pois, desdobra-se em muitas coisas, entre elas a nutrição. E a nutrição, pois, tem outras mil e uma coisas lá dentro, não é? Porque não é o mesmo aquilo que se ingere em prova do que se ingere antes e até depois para iniciar a recuperação. E neste espaço de tempo, Paulo Martins, que se tem começado a dedicar mais recursos a estudar estas questões, não é? Porque eram coisas que nem sequer estavam estudadas do ponto de vista científico e tudo isto tem base científica. É incrível como ainda se pode aumentar a ingestão de hidratos de carbono por hora, segundo os nutricionistas que trabalham diretamente com os projetos do World Tour, não é? E não é qualquer coisa de fácil passar de 120 gramas para 150, não é? Estamos a falar de 30 gramas a mais. Normalmente as progressões a nível de nutrição, segundo eu percebi, fazem-se precisamente de 30 em 30 gramas, mas dar o salto das 120 para as 150 por hora, atenção, estamos a falar por hora, e uma etapa tem muitas horas. Mesmo assim, com estas ingestões elevadas de calorias, etc., os ciclistas nunca chegam a cobrir aquilo que gastam, só para se ter a noção. Exatamente. E depois também tem a ver com a intensidade da própria corrida, da duração, do trabalho de cada um dos atletas. Tudo isso é importante, porque uns obviamente que estejam na roda e outros que venham a trabalhar, estão a trabalhar, queimam muito mais calorias e precisam de ingerir mais. Yeah, for sure. Today is better for me, better for Pablo, I think too. So I don't know, for sure the UAE will go crazy on the last climb. We'll just try to hold the wheel, and yeah, if we are there, the last 20Ks are flat, so yeah, we can for sure play our cards, and let's hope we are lucky and we can go in the good move. What do you think will be the situation at the top of the last climb? Will we still have a bunch like 50 riders? It will be a more restrained? I don't think so. I think we 15, 20 guys. I don't think more. So
I hope so. I hope I can be there. I have good legs, and as I said, we can play our cards. O campeão do mundo de contrarrelógio em sub-23, Ivan Romeu, explicar que hoje vai ser um dia para se chegar com um grupo reduzido. 15, 20 ciclistas no máximo, e achei curioso quando o Ivan Romeu se riu, quando lhe perguntaram então o que é que vai acontecer na última subida? E onde já estamos a entrar, por certo, já estamos aqui no El Remédio, que é a subida que vamos ter, já vos vamos explicar que tipo de subida é esta, mas o Ivan Romeu diz, a UAE vai à maluca, não é? Vai à morte nesta subida. E depois vamos ver o que é que acontece, porque toda a gente espera que seja isso que acontece. O AE, Bahrein, endurecerem muito a subida, tentarem descarregar o Matias Vacek para tentarem fazer com que ou o João Almeida, ou o Santiago Buitrago, ou o Pello Bilbao possam saltar para o primeiro lugar da classificação geral. Na ótica da Movistar, pois é uma etapa que favorece mais as características de Pablo Castrilho, por exemplo. Sim, eu penso que acima de tudo vai ser uma corrida diferente do dia de ontem, porque ontem as dificuldades finais estavam próximas da meta e uma delas a coincidir com a chegada. Eu acho que hoje vai abrir o leque de mais favoritos do que aquilo que tínhamos ontem. Acaba por ser, como diz o Ivan Romeu, uma etapa que vamos ter pela frente, onde esta contagem de montanha que estão a iniciar acaba por provavelmente, ele falou de 15, 20 ciclistas, depende sempre da intensidade que venha a ser imposto pelas equipas, porque tivemos um trabalho inicial feito pela Bahrein, agora é o AE, portanto o Ivan Romeu na sua análise estava perfeito sem saber aquilo que iria na realidade acontecer. O que é certo é que a intensidade, seja por uma, seja por outra, ou ainda por uma ou outra, qualquer equipa, porque há aqui 4 ou 5 equipas com essa capacidade de tentarem desferir estas intensidades altas e pôr à prova todos aqueles que estão num top 10, top 15, fará com que, muito provavelmente, ele falou de 15 a 20 ciclistas, não sei se não será um pouquinho mais no final da contagem de montanha, apesar do terreno depois desta contagem não ser totalmente plano, porque é um sobe e desce constante e a chegada em si também não é fácil, acabará por, na minha opinião, tornar-se mais aberto, e ciclistas como o Ivan Romeu são atletas muito eficazes também quando se movimentam. Por isso é que eu ontem fazia referência que eu queria ver o que é que o Ivan Romeu iria fazer naquela subida. Acho que deu uma resposta tremenda dentro da Movistar. Tu falavas e bem de ser um ciclista alto, para lá da sua juventude, mas o talento está lá. E portanto ele ontem provou que trabalhou, lá está, a tal situação que ainda há pouco falávamos dos ciclistas hoje em dia e os mais jovens acima de tudo, trabalham de uma forma, eu diria, violenta, no sentido de apurar a sua condição física para aproveitar estas primeiras corridas do ano, onde sabendo que ciclistas com mais poderio em termos de qualidade ainda não estão no seu melhor, e eles tentarem equilibrar as contas nas dificuldades das corridas. E o Romeu ontem esteve fantástico, é daqueles que ainda está na luta pela corrida, porque pode perfeitamente hoje, amanhã, com as táticas que as equipas possam impor na estrada, ele ser um daqueles ciclistas que se possa aproveitar da situação. Eu também não sei se nesta subida, que é dura, esta subida são quase 8 km, mas é uma subida que não tem as inclinações brutais da que foi passada ontem, coincidindo com a meta, apesar de ter aqui 3 km onde raramente vão baixar dos 10%, Paulo. Eles aqui estão na primeira fase da subida, mas já estão a fazer a transição para as rampas acima dos 10%, tem rampas de 12, rampas de 14, e durante 3 km, portanto não é aqui só um quilómetrozinho mais duro e depois suaviza, não, são 3 km seguidos até a ermita. Vamos passar ali na ermita del Remédio e depois, quando chegamos à ermita, significa que as pendentes voltam a suavizar um pouco, inclusive dentro do quilómetro final vamos ter uma pequenina descida, que é o que tira aqui um pouco de percentagem média e de inclinação à leitura global desta montanha, mas não obstante depois na parte final volta a empinar e volta a 11%. Aliás, aqui vê-se bem a inclinação. Sim, a subida é exigente, tem aqui momentos onde a equipa da UAE está a tentar aumentar muito o ritmo, mas também já deu para perceber que entraram
há muito pouco tempo atrás, e o pelotão começa a cortar, mas começaram há pouco tempo atrás a trabalhar com toda a equipa, e nesta fase só já estão 4. São os 4 trepadores que já tínhamos salientado nos dias anteriores, são aqueles que aqui estão com Grossschartner e Sivakov, os 2 primeiros da equipa, depois McNulty e João Almeida. Se ontem dava a sensação de que a equipa poderia ter 2 trunfos com o McNulty, atenção ao McNulty ainda no decorrer da corrida, porque se ontem não era uma etapa muito ao seu jeito, a partir de hoje e amanhã são etapas ao seu jeito. É um ciclista um pouco à imagem do Ivano Romeu, que pode abrir o leque daqueles ataques mortíferos que já vimos fazer inclusive no ano passado por várias ocasiões, e meter-se novamente na luta direta pelo pódio ou pela vitória, e nesse campo a UAE tem aí estes 2 trunfos para poder ser jogados. Agora, o que eu acho é que nesta altura ou o Grossschartner e o Sivakov estão super e conseguem imprimir durante muito tempo nesta subida o ritmo, ou daqui a pouco o McNulty tem que se pôr ao trabalho e em vez de ser um ciclista a poder atacar, vai ter que estar ao serviço disto quando o Vasek está a descair. Portanto, o Vasek em dificuldades nesta altura. E já só são 3. Sivakov já entrou ao trabalho. Mas deve ter muito provavelmente a ver não com a subida em si, Paulo, porque ele ontem numa subida bem mais dura estava fortíssimo, mas isto tem muito a ver com aquilo que lhe aconteceu no início da etapa, não é? Ele teve o azar de se ver envolvido numa queda logo a abrir e está a pagar por isso, e já está realmente a descolar. Hoje vai ser o dia, em princípio, da despedida de Matías Vasek da camisola amarela. É uma pena que seja desta forma, porque aquilo que ele fez ontem, ele ontem cruzou a linha de meta a vomitar, só para se perceber como o Vasek ontem foi levado bem para lá dos seus limites, mas superou esse desafio, e para ele era importante hoje poder estar aqui em boas condições, porque tu não consegues sobreviver a esta quantidade de ataques, estes ritmos brutais e acelerações por parte de grandes equipas de topo mundial, se não estás a 100%. Exatamente, acredito que isso tenha sido fundamental para nesta altura ele estar a pagar um pouco mais caro. Eu diria que juntando a queda do dia de hoje à fadiga acumulada, porque estamos a falar de um ciclista que não sendo trepador, estava com a frescura no dia de ontem, estava com aquelas asas que nós questionávamos se ele iria ter para defender a sua camisola amarela, e com a pressão em cima dos ombros. Ele funcionou ontem na perfeição, conseguiu sofrer, conseguiu segurar a camisola por poucos segundos. E hoje, com essa fadiga, com o sentir que as pernas hoje talvez de manhã já não tivessem com a mesma frescura do dia de ontem, juntou-se a queda. E isso faz com que nesta altura a equipa não tenha muito a fazer para defender. Ele ainda tem ali, penso que é o Eritreu junto dele, para lhe tentar dar uma ajuda, e aqui acredito que seja na tentativa de ele perder o menor tempo possível nesta subida, e se tiver a 30 segundos com a ajuda dos seus companheiros e com algumas equipas que também tenham interesse a chegar à frente, ele ainda conseguir fazer a junção, porque depois vai entrar num território onde ele está mais à vontade. Ontem a UAE correu tão mal, Paulo Martins. Eu coloquei um post nas redes sociais no final do dia, onde perguntava às pessoas o que tinham achado da opinião, aliás, o que tinham achado da exibição do João Almeida. A maior parte das pessoas, obviamente, gostou da exibição, mas não gostou do comportamento da equipa em termos táticos. Eu não sei se as pessoas têm noção que o Brandon McNulty é o campeão em título desta corrida, e, portanto, não sei se esperavam que o campeão em título da Volta à Comunidade Valenciana ontem se sacrificasse pelo João Almeida. Mas a mim, desde o ponto de vista da direção desportiva, acho que ontem fez sentido manter as duas cartas em aberto. Não ganharam o dia, é certo, mas ontem era uma batalha, a guerra ainda não está terminada. Em que medida é que a UAE podia ter corrido de uma forma mais eficaz? Bom, respondendo inicialmente, para mim correram bem. O resultado final não foi o esperado. A realidade é essa, porque eles trabalharam para ganhar tempo a Vasek e, se possível, chegar à liderança, falharam por 2 segundos. Mas estão dentro da corrida. Agora, não é, digamos, normal vermos a forma com que a UAE correu ontem. Eles tentaram modificar de alguma forma aquele cenário que as outras equipas... Aquele cenário que as equipas achavam que eles iriam ter, que era pôr ritmo, e depois o João e o McNulty na subida final tentarem fazer a diferença, eles contrariaram essa situação. A questão é que, talvez digo eu, e olhando aquilo que foi o final da etapa, não estariam à espera de uma Bahrein fortíssima, porque foi uma Bahrein que não se movimentou muito, respondeu aos ataques. Com Bilbao depois iniciou aquela movimentação ainda quando o Tobias Foss da Ineos estava na frente, e o deixou para trás e seguiu em frente, e isso então fez com que o Boitrago fosse nas costas do